Olá, meus alunos, professor João Fernando, né? Professor do curso Interface. Aqui a gente dá início às aulas, né, referente à disciplina Relacionamento Humano e Ética para corretores de imóveis. Estamos adequando o conteúdo para que ele seja prático, objetivo e completo, tá? Então, todas as aulas estão sendo muito bem idealizadas, com aproveitamento de conteúdo, né? E provavelmente com conteúdos, inclusive, que talvez não tivesse nem condições de ser abordado em sala de aula, tá? Então, espero que, sinceramente, os senhores aproveitem, estudem, contem comigo e vamos juntos nessa caminhada. Agora, nesse particular, ética, relações humanas e ética, na verdade, né? Teremos a primeira parte falando sobre a área comportamental, né? Em que o corretor de imóveis ele precisa se moldar, né? As relações interpessoais no mercado imobiliário, seja com parceiros, seja com patrões, né? Porque às vezes o corretor pode ser sim um funcionário também, seja com clientes, né? Isso tudo não é tão simples como parece, certo? Então vamos lá. Acompanhando, inclusive, os slides que os senhores já têm disponíveis, né, no ambiente virtual, é o mesmo slide e a ideia é abordar aqui à distância com a mesma condição de expor o conteúdo que eu teria lá. Eu acredito que aqui teremos mais conteúdo até do que o de costume, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, olha só, o nosso conteúdo, ele aborda, né, a parte inicial, que é os conceitos e recomendações de postura, de relacionamentos, no ato de exercer a atividade, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que todo relacionamento entre pessoas, não raramente ele é um relacionamento que pode ser conflituoso, que pode ser mal interpretado. É importante a gente entender que eu não posso partir do pressuposto que todos aqui já trabalharam em corporações, eu não posso partir do pressuposto que todos aqui já tiveram chefes, ou coordenadores, ou gerentes, ou sequer tiveram o cliente cara a cara para poder expor e intermediar um negócio ou vender algum produto, não é? Então, isso tudo a gente precisa abordar, trata-se de um curso médio técnico, e a gente precisa entender que, enfim, nem todos, a prioristicamente, já passaram por essa experiência. Então, o que ocorre? No relacionamento humano, basicamente, a gente separa em dois momentos bem especiais, né? A gente trata do relacionamento intrapessoal e do relacionamento interpessoal. O relacionamento intrapessoal, por incrível que pareça, é aquele que você faz consigo mesmo. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando alguém te faz uma pergunta, quando alguém te pede alguma coisa, quando alguém te exige alguma coisa, você tem aquele lapso de milésimos de segundo, né, em que o seu cérebro ele trabalha para construir uma informação e repassar essa informação. Esse relacionamento é como se você fizesse, de fato, um relacionamento interno, né? Aquilo que é feito com você mesmo. E diante de todo o conteúdo que você tem, diante de toda a formação, inclusive pessoal e moral que você tem, não é só técnica, isso vai interferir na construção do segundo passo. Esse segundo passo seria o relacionamento interpessoal. Então, interpessoal é entre pessoas. Então, é a partir do momento em que você recebe a demanda, teu cérebro processa e expõe. Ao expor, cria-se um relacionamento. E é aí onde
onde as coisas acontecem para o bem e para o mal, né? Eu costumo dizer que a base conceitual do que o cidadão consegue construir para uma percepção de mundo, ela é muito complexa, porque são várias as instituições que passam a compor essa gama de conceitos, né, essa gama de orientações que vão determinar como aquele indivíduo vai interagir socialmente. É importante notar que nós, sim, somos sempre reflexo, né? Somos sempre reflexo daquilo que a gente tem como valores, né? Então, os valores são passados para nós, esses valores são processados, amadurecidos durante a vida da gente. Alguns valores podem ser descartados, substituídos por outros, mas a realidade é que a gente acaba por refletir esses valores. Esses valores, no final das contas, se traduzem em ações e posturas, né? E isso, muitas vezes, gera conflito, muitas vezes gera discordâncias, muitas vezes isso gera uma maior dificuldade para tratos comerciais, se for assim a colocação e o enquadramento, né? Então, é importante notar que a gente poderia aqui enumerar uma série de aconselhamentos, de tratos em que você poderia desenvolver, né, para poder conseguir uma maior efetividade nas suas relações humanas. Mas aqui a gente está preocupado não só com o desenvolvimento do indivíduo, ou da análise do indivíduo socialmente. A gente precisa encaminhar essa análise para algo mais específico e tem a ver com a formação de vocês enquanto corretores de imóveis. Então, atrelado a isso tudo, nós temos mais um problema. Esse outro problema está ligado a poder econômico, a necessidades, né, a projetos de investimento, a sobrevivência do corretor, por exemplo, né? Você vê, uma relação tão tênue, né, entre quem necessita da comissão para viver e daquele que está ali tratando com você, corretor de imóveis, apenas um possível investimento, algo que para ele poderia ser adiado ou não, enfim. Mas para você, repare, receber aquela comissão naquele momento talvez seja meio de subsistência, né? Então, imbuído desse sentimento de necessidade, é possível que algum corretor, algum profissional, no ato de ofertar, no ato de intermediar, no ato de conduzir, sugerir, prestar consultoria, ele ultrapasse a linha do razoável. E essa linha do razoável tem a ver com não a sua necessidade de corretor de imóveis. Tá? O atendimento à necessidade do corretor de imóveis ele é uma consequência. Ele não é um fim. Tá? A intermediação, a oferta, com a aproximação das partes, fechamento do negócio, utilidade do negócio com contrato de compra e venda e escrituração, são os caminhos que levam ao corretor obter o direito ao comissionamento. Tá? Eu fiz um vídeo recentemente abordando a discussão acerca da quando o indivíduo desiste do negócio, ele precisa ser interpretado de algumas formas. E a jurisprudência já encaminhou esse entendimento, dizendo que desistência é diferente de arrependimento. Não é objeto dessa aula, mas futuramente, caso os senhores desejem, eu disponibilizo sem problema nenhum. Tá? Então vejam, se a gente pudesse eleger aqui alguns mandamentos, alguns aconselhamentos, né? Não tem nenhum cunho religioso quando fala em mandamento, obviamente. Tem esse rol aí que é sugerido, inclusive, na apresentação. Então, eu volto a dizer, nós estamos tratando de postura, né? Eu sei que todos nós iremos
nos moldar com o tempo, né? O mercado, a repetição, né? Já diria o filósofo, a perfeição ela só é buscada diante daquilo que repetidamente nós fazemos. Então é importante que atos reiterados, né, de atendimentos, vocês vão ter um poder crítico, né, de avaliar aquilo que vocês fizeram, podiam melhorar, aquilo que vocês poderiam deixar de fazer. Mas eu encaminho aqui o conteúdo de relações humanas atrelado à efetividade de venda. Se eu tenho que atrelar a efetividade de venda, 2 pontos desses 10 aí, eu retiro para uma análise mais retida. Não desmerecendo a importância dos outros, não é isso. Mas se a gente olhar o ponto 6, quando a gente fala interesse sinceramente pelos outros, isso se desdobra em técnica de venda. Porque o fim do corretor ele passa a ser justamente o atendimento à necessidade do cliente. E isso a gente aborda muito bem em operações, porque a gente fala, olha, a necessidade do cliente não é ele estar convencido que só o seu produto serve. Não é? Às vezes, por que eu digo isso? Porque às vezes o corretor ele tem uma limitação de produtos com algumas características que podem não atender a necessidade do cliente. E o corretor fica tentando empurrar a goela abaixo. E é isso que eu não gostaria que acontecesse. Tá? Então, entenda que essa postura se desdobra na técnica de venda. Preocupe-se com a opinião das outras pessoas. É importante também a gente entender que você não pode vir com todos os argumentos para a oferta do imóvel e ignorar aquilo que o teu cliente põe como contraponto. Ou seja, olha, não é bem assim. Você fala que a sala é assim, 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 mas eu vejo, para minha necessidade acontece isso, isso e aquilo. Você fala que o imóvel tem 2 vagas de garagem, mas eu preciso de 2 vagas soltas, não posso ter uma vaga para 2 carros. Então é importante que você tenha um senso crítico, e isso tudo se desdobra em mais uma técnica de venda lá na frente. Tudo está interligado. Por quê? Porque estudar o produto que você está para vender, ele não é só uma qualidade sua, não. É uma obrigação. É uma obrigação. E o desdobramento é muito maior do que vocês possam imaginar. O desdobramento ele recai sobre o estudo da concorrência. O estudo da concorrência não é o corretor concorrente, não, que eu estou falando. É o produto que, em paralelo, está competindo com o seu. É o produto que, em paralelo ao que você está ofertando, ele pode simplesmente cancelar a sua venda. Então, a partir do momento que você conhece muito bem o seu produto e busca observar e estudar quem compete com a decisão do cliente para optar pelo seu produto ou produto alheio, é importante que você saiba construir um raciocínio lógico, preciso, cirúrgico, para que você possa mostrar o porquê ele deve optar pelo seu produto. Certo? Então, isso é um desdobramento que muitas vezes está oculto, que as pessoas não conseguem perceber, mas é isso. Tá? O 10º, eu cito também, porque é aquilo que eu falei, né? Nós conseguimos idealizar a busca pela excelência do serviço, sempre exercitando a autocrítica, né? E a autocrítica, ela nos faz melhorar, tá? Reconhecer que está bom não é ruim. Ruim é você achar que sempre é suficiente. Achar que sempre é suficiente nos coloca em um buraco. E esse buraco, em algum momento, ele pode não ser mais pertinente no meio que você vive. Porque algo vai suplantar a posição que você está. Então, elogiar o trabalho que você
fez, reconhecer que você conseguiu fazer um bom serviço, isso é bom, isso é muito bom. Mas sempre ter em mente de que a autocrítica ela é como se fosse uma revisão bibliográfica, ou seja, vamos ver o que de novo tem aí para a gente ver o que é que pode adequar ou melhorar. Então é isso, né? Essas recomendações elas nos traz luz, né, nesse processo de molde, né, digamos assim. Lembre-se, estou tratando com pessoas que estão em período de formação. Sei que muitos aqui já estão no mercado, tal, mas a gente precisa ir com calma nisso aí, tá? Não quero pecar por falta, é melhor pecar por excesso de informação do que por falta. Bom, esse nosso papo ele desemboca no atendimento ao cliente, né, no relacionamento interpessoal. E aqui eu enumerei alguns pontos que vocês precisam observar, porque tem tudo a ver com a prática da corretagem imobiliária. Eu falei para os senhores que é importante a gente conhecer produto e conhecer concorrente, né? Na verdade, o nome disso a gente transforma em plano de negócio. O nome disso a gente transforma em plano de negócio. Agora, não é o plano de negócio do seu cliente. Primeiramente, é um plano de negócio seu, enquanto corretor de imóveis. Que plano de negócio é esse? É você montar as estratégias, as informações de convencimento e as informações técnicas que possam se encaminhar uma venda segura e uma venda factível, possível, com mais chances de ser realizada. E alguns corretores, por não se dedicarem a essa montagem, né, desse plano de negócio, atropelam e passam, atropelam esse processo e passam por fases que deveriam ser percorridas antes. Então, uma das maiores virtudes do corretor é saber ouvir. Veja, o corretor que trabalha com imóvel único, ele precisa filtrar muito bem esse cliente na hora de atender, estar muito certo que aquele cliente ele precisa daquele imóvel ali. Por que eu digo isso? Minha Casa Minha Vida é um bom exemplo disso. Mas se você for para um mercado de terceiros, imóveis usados, você vai ver que é um mercado completamente diferente. Mas completamente diferente. As necessidades são outras. Os detalhes são outros. Toda a modelagem de atendimento é outra. Toda a busca por documentos, por informações, é outra. Mas o principal de tudo, em qualquer venda imobiliária, ouvir é fundamental. Ouvir o cliente, praticamente você trabalha como um clínico, né? Você desenvolve o que a gente chama de anamnese. Anamnese é quando você traça pela observação, pelo empirismo, inclusive. Empirismo é quando você observa algo e tira conclusões. Você chega a um diagnóstico. E, de fato, o corretor, ao ouvir a demanda do cliente, ele tem que gerar um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? O diagnóstico da necessidade. Então, muitos passam a ouvir o cliente observando o celular, muitos passam a ouvir o cliente pensando em outra coisa, e algum detalhe pode passar despercebido. Então, por favor, dediquem-se. São 30 minutos? Dedique esses 30 minutos ao seu cliente retidamente. Respeite aquele momento religiosamente. Anote os pontos determinantes para o seu cliente. Anote. Eu abordo na aula de operações imobiliárias o seguinte: é importante que o corretor passe a construir um checklist, né? Uma lista de pontos a serem abordados. Esse checklist ele serve para quê? Para que você consiga se aproximar ao máximo daquilo que o seu cliente precisa. Para que lhe poupe tempo e dinheiro, muitas vezes.
para que o cliente não se sinta desmotivado e perca o ânimo de continuar a tratativa com você, para que você possa prender a atenção dele e continuar apresentando o mercado a ele. E, ao final das contas, que você possa vender. Simples assim. Tá? Então, esse checklist, vocês vão montar em casa. Esse checklist, por exemplo, ele vai servir para a vida toda de vocês. Então, no ato de atendimento, perguntar metragem, se tem dependência, número de suítes. É um checklist que vai sempre por uma necessidade nova ou uma tecnologia nova de construção. Esse checklist pode ser alterado constantemente, né? Então, perguntas acerca de localização, equipamentos do condomínio, valor de condomínio, IPTU, se é terreno de marinha, se não é, se tem varanda gourmet, se não tem, se a vaga é solta, é separada, é rotativa, é coberta, é descoberta. São muitas as perguntas, não é? A metragem útil total, no caso, o cliente sempre está muito preocupado com a área útil, né? É importante que vocês, ao conhecer o imóvel, vocês busquem ter essas informações muito bem respondidas. Por quê? Porque ao chegar ao cliente, o cliente ele vai pôr a demanda e você começa a repassar aquelas necessidades com ele. Né? Questão de valores também pode ser tratado nesse checklist, forma de pagamento, se aceita imóvel em troca, se não aceita, se vai entrar mais algum bem, carro, não sei, boi. Já fiz contrato com cavalo entrando como parte de pagamento no imóvel. Então, assim, é importante que vocês entendam que é uma lista que só vai crescer, né? É uma lista que só vai crescer. Bom, com relação à capacidade de se comunicar, a gente vive, né, desde a abertura de concessionárias, de serviços, né, abertura do mercado para empresas estrangeiras, ou seja, de 92 para cá, a gente vive um turbilhão de remodelações em aparatos de comunicação. Um grande exemplo é esse nosso agora. Temos aulas virtualizadas. Então, assim, imagine, eu lembro que em 92, eu não teria como, por exemplo, se eu quisesse falar com meu pai, falar com ele. Né, porque não tinha celular. O celular em Alagoas, por exemplo, em Pernambuco, ele foi estabelecido ao público em 94. Então, imagine hoje você querer falar com alguém da sua família e não poder porque não tem esse meio de comunicação, né? E ninguém morria por isso, né? Hoje as pessoas têm verdadeiros ataques quando não conseguem a comunicação. Então os meios de comunicação são vários, sejam eles falados, né, com áudio, sejam eles escritos, né? Então, o que é que eu tenho para sugerir aos senhores? Não sou professor de português, mas eu gostaria que vocês fizessem uma autocrítica com relação a essa capacidade que cada um tem de se comunicar, falando e escrevendo. Ao se dirigirem aos clientes, é importante que vocês busquem a formalidade necessária, tá? Não precisa exageros, mas a formalidade eu entendo como necessária. E falar corretamente, escrever corretamente não é bonito. Escrever bonito e falar bonito é dom. Mas escrever corretamente e falar corretamente eu acho que é exigível sim. Tá bom? Então preste atenção nisso. A capacidade que o indivíduo tem de se comunicar, ele traz luz ao negócio e pode tirar algumas amarras que antes existiam. Outra coisa, a forma de se comunicar, ela convence também. Ela te mostra um caminho importantíssimo, que é o caminho da referência. O que é isso? É o cliente olhar para você e perceber que você é um profissional suficientemente capaz de prestar um serviço para ele e ele confiar em você. Confiar naquilo que você traz de informação do mercado. Afinal de contas, quem é corretor é você, não é o cliente. Quem tem conhecimento técnico é você, não é o cliente. Tá tudo bem? Bom, reinventar o que faz, eu toco muito nesse assunto, por quê? Porque tem vários tutoriais na internet, o YouTube aí é praticamente uma plataforma de cursos livres, disponível aí para qualquer um.
Então, no ato de você exercer a sua atividade como corretor de imóveis, é importante que você entenda que, às vezes, será necessário você construir um book virtual, né, dos imóveis. O que é isso? As fotos, características, catalogar cada imóvel. Muitas pessoas vão trabalhar com websites também, né? Então, você precisa ter esse portfólio bem montado em casa. E para isso, você precisa ir no imóvel e saber tirar foto, por exemplo. Né? Você não precisa ser um fotógrafo profissional, mas tem vários cursos, várias dicas na internet que te ensina como tirar a contraluz a favor da luz, com flash, sem flash, angulação, né? Isso é fácil, basta querer, minha gente, né? A gente tem que entender que alguns serviços eles precisam ser aperfeiçoados, simples assim, não serão como era 20 anos atrás, de 30 anos atrás, tá? E outra coisa, aqui eu estou pensando sobre a ótica da efetividade do negócio. Se você presta muito bem o serviço nesse particular, se você leva uma informação para o cliente por fotografia e ele consegue e agrada ele, é mais um passo dado. É mais um passo de vários. Né? Por fim, entusiasmar-se. 90% de tudo que se vende é a moradia. Seja a primeira moradia, seja o melhoramento da moradia que você tem, seja o investimento em moradia, ou seja, aquela pessoa que está comprando imóvel para investir e alugar, mesmo sendo residencial. Então, busque sempre se entusiasmar, sempre viver aquele sonho. Muitas pessoas estão vivendo um verdadeiro sonho, seja da primeira casa própria, seja aquela casa de 2 quartos, aquele apartamento de 2 quartos, que você está conseguindo agora comprar um de 3 ou 4 quartos, seja aquele 2 quartos que você está comprando outro 2 quartos mais perto da praia. São realizações. Pensem o quão felizes essas pessoas irão ficar e tentem atender ao máximo essa expectativa. Dinheiro é importante, dinheiro faz suprir as nossas necessidades, eu sei disso, todo mundo precisa de dinheiro. Mas esse entusiasmo da negociação, essa parte emocional, mesmo que pequena, mas ela vai estar presente. E que ela seja utilizada a favor e não contra o negócio, tá? Então é isso, né? Esse primeiro encontro da gente, eu acho que foi muito produtivo, né? Temos vários aconselhamentos a serem desenvolvidos e a gente continua na próxima aula nosso conteúdo programado, tá? Nos slides a gente vai abordar vários temas. Vamos desembocar na teoria de ética e moral também. Isso é uma discussão bem legal também. E, por fim, abordaremos, acho que 2 aulas sobre o nosso código de ética. Né? Vamos ter que abordar o código de ética na íntegra, né? Para que os senhores possam ter contato com aquela legislação que encaminha as atividades do corretor de imóveis quanto às posturas éticas profissionais. Tá bom? Muito obrigado por vocês estarem observando essa aula, aprendendo, dando força. Obrigado pelas mensagens, tá? As mensagens de apoio também. E sigamos firmes, que tudo passará. A gente precisa dar utilidade a este momento em que nós estamos vivendo, com essa dificuldade de locomoção, de convivência, de execução das coisas simples da vida. Mas vamos caminhando a gente chega lá, tá bom? Fiquem com Deus e até breve, tá? Um abraço.